Fala bonito, fala bonita, começando mais um programa aqui no podcast número 1 do Bonitense. Hoje eu estou com uma presença de um cara sensacional, meu amigo, meu parceiro, meu pai espiritual, e o programa hoje trata-se de estratégias para a paz. Nós vamos saber um pouquinho sobre a Associação das Famílias, sobre a Associação das Mulheres, dos Jovens, o PF, que é a União Pacificadora da Paz Mundial. E eu estou com ele aqui hoje, Marcelo, o famoso Pastor Marcelo. Obrigado, velho, por você ter vindo aqui. Que satisfação. Já fazia tempo que eu queria você aqui. E eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui com você, meu amigo, meu irmão, querido. Saiu de lá da Penha, da Zona Leste, para vir para Bonito. Para vir para Bonito e assim, transformar essa cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder a gente bater essa bola, conversar um pouquinho sobre estratégias para a paz. Falar em bater bola, fora falar de paz e tudo mais, o homem é do esporte, né? Eu costumo falar para ele que eu trouxe aqui no Fala Bonito o Van Diesel brasileiro. Quando fica com óculos escuros, né? Bom, vamos lá, Marcelão, é o seguinte, cara, eu primeiro quero saber, né, não só eu, quanto essa galera que está nos assistindo aqui, quem é o Marcelo, da onde você veio, legal, né? É isso que eu quero saber, até chegar nessa pessoa fantástica que é você, que eu conheci, aprendi a amar de coração e de graça. Marcelo é o Marcelo Diógenes da Silva, 56 anos, filho de Samuel Balbino da Silva, né? Lendário e saudoso Samuca, Samuel Balbino da Silva, meu pai, e filho da Maria Sônia da Silva, que está em São Paulo, minha mãe, que ela vai com certeza escutar aí, ver, ela não pode enxergar direito, né? Mas ela consegue escutar aí esse nosso bate-papo. Bom, eu venho de uma linhagem de pastores, né? O meu avô foi pastor, né? Conheceu Gunnar Wing e Greenberg, era construtor de igrejas, né? Trabalhava com muita madeira. Meu pai trabalhou com o pastor Lupécio aqui no Brás, né? Que agora o sucessor é o Samuel Ferreira, né? Inclusive um abraço aí pro Maico, que está lá em Orlando, né? É tesoureiro lá da Mundial aí, da Assembleia de Deus. E o Mauro, meu irmão também, que é pastor, está aqui em São Paulo, família de pastores, né? Tem um outro irmão, o Rodrigo, que está em Washington, né? E o Mauro está aqui comigo aqui. Mas assim, eu sempre tive um sonho tremendo de fazer a diferença, sabe? E os meus professores e mentores sempre me disseram que, nossa, você vai ser um grande esportista, né? E eu achava que era o futebol. E aí, sei lá, a gente começa a pensar e sonhar um monte de coisa, né? A gente da nossa geração que ama e gosta de futebol. Eu tô com uma Trionda aqui atrás, rapaz. Pra quem não sabe aí que tá assistindo aí, ó. Você tá assistindo aí, ó. Essa bola aí, ó. Ninguém tem essa bola. Quem ganhou foi o Marco Velasquez, das mãos diretamente do Infantino da FIFA. Olha essa isso. Bola aí que está aparecendo no fundo do Marcelão é a Trionda, bola da Copa do Mundo 2026, meu parceiro. Olha só. E o Fala Bonito de antemão apresentando ela em vídeo. Em exclusividade. Olha aí, pessoal. Então, mas olha só como que a história nos mostra. E hoje eu consigo entender, Verão, que Deus preparou certinho a minha vida para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas antes disso, só um sim, minutinho. Antes disso, você fazia o quê na sua juventude? Você morou onde? Você nasceu onde? E o que você fazia para depois entender que você é um cara escolhido? Olha só. Então, nasci na Leonor de Barros, Belém. Fui ali de Belenzinho, mas fui criado em Itaquera, ali pertinho, na pedreira ali da cidade líder. Só para quem está nos assistindo aí, né? ZL somos ZL, tudo. Como ele falou do bairro Itaquera, eu não vou poder deixar de falar. Vai, Corinthians! Mas é do lado. A minha mãe até hoje, ela fala, Marcelo, de domingo aqui, quando tem jogo do Corinthians, sabe, não posso fazer minha leitura, que de vez em quando tem uns gritos lá. É até gostoso, mas assim, quando inaugurou, né, e começou a realizar os jogos na arena... Eu joguei na inauguração. Olha só.
lindo, Joguei né? na Nova Santa. Eita, nós. Inclusive a gente tem a Fernanda. Vampeta, Isso, a Fernanda, que é assessora do Corinthians, faz parte da nossa ONG, Sim. que vai vir aqui com certeza, é assessora do Corinthians lá, e ela que realizava os jogos do Shake Amigos, né? Que arrecadou toneladas de alimentos para poder distribuir para as famílias, né? Levava um pouco para o Rio. Puta, nós vamos e contar também essas vamos contar. Mas então, e aí cresci ali, meu querido, sabe? Jogando na rua, arrancando tampão no dedão. Eita. Aquela época que estava sendo asfaltadas as ruas naquela região ainda não era asfaltada, né? Então era barrão mesmo. E acompanhamos esse processo todo, né? Mas, enfim, não era... A minha predisposição não era para o futebol. E aí um dia, no gol, agarrando, porque não tinha ninguém para fazer, falei, então deixa eu pegar esse negócio aí. Aí o professor viu que eu usava muito bem as mãos, e ele falou, rapaz, se você investir no handball, eu acho que você vai ser um bom atleta. E aí eu comecei. Handball na escola, aí participei de todos os campeonatos regionais, nós fomos campeões estaduais e tal, e aí eu comecei... Depois fui para o serviço militar, na aeronáutica, joguei na aeronáutica. Você serviu aeronáutica? Servi aeronáutica, na base aérea de São Paulo. Mas onde? Cumbica, Guarulhos, base aérea de São Paulo, ali. Ó, fui binfa, fui batalhão de infantaria da aeronáutica. E eu fui BG, segundo batalhão de guarda do Exército. Olha aí. Parque Dom Pedro. Nossa, e história. Você sabe que o Parque Dom Pedro ele não tem mais, não né? Não tem mais. Então, passou o tempo. Passou, virou uma... Primeiro foi tomado lá, foi invadido, aí a polícia militar tirou, aí foi entregue à polícia militar para viaturas lá. Hoje está abandonado. Hoje está abandonado. Eu passo por lá às vezes, vejo que está bem abandonado. Mas então, aí a nossa história se desenrolou dessa forma, né? Aí depois que eu voltei da aeronáutica, fui fazer faculdade de educação física, né? Aí joguei pela faculdade, ali Aonde? Unicastelo. Lá em Itaquera. ZL somos nós. Tem jeito. Unicastelo. Então, porque ficava fácil e também eu tinha acesso para treinar. Na época eu treinava handball e jogava em Guarulhos, né? Uma temporada em Guarulhos, depois eu fui para Santo André, depois São Caetano, depois o Simões, que foi da seleção brasileira, me chamou pro Palmeiras. Aí joguei no Palmeiras, aí Tudo handball. Disputando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim e tal. Da né? hora, mano. Foi muito bom, foi uma época muito boa. E nesse inteirinho, jogando, né, profissional e fazendo a faculdade. Depois engrenei como professor de educação física nas escolas públicas aí, né? E essa foi a minha história. Mas aí, o que acontece? Aí foi que você começou a parte política da coisa? Quando, com uns 5 anos de magistério, dando aula em escolas, aí as pessoas começaram a falar, nossa, você fala bem, você tem uma visão ampla sobre igualdade. Eu sempre tive esse senso, sabe, de justiça, de ajudar e servir as pessoas. Então, eu acho que isso me motivou muito, né? Mas, quando eu tinha 30 anos, algo aconteceu comigo de forma espiritual. Foi algo espiritual, algo de Deus. Já conhecia a esposa? Ainda não. Ainda não? Olha, não esqueci de você, não. Vou pegar no pé dele. Relaxa. Você achou que eu ia esquecer de você? Não. Calma aí. Calma, você vai chegar. Segura. Então, mas aí eu tive um sonho, né? Um sonho que Deus falava comigo. Ele dizia, Marcelo, mais do que cuidar, porque naquela época eu já trabalhava com musculação, então eu me envolvi em várias áreas dentro da educação física, né? Academia, porque a gente precisava defender o pão nosso cada dia, né? Claro. E eu gostava de todas as áreas. Então, e como treinava, era atleta, tinha que manter o físico. Então, eu acabei treinando, gostando e acabei me tornando professor e personal. Mas aí eu tive um sonho muito interessante que Deus falava comigo. Aos 30 anos. Aos 30 anos. Eu não via Deus. Eu não enxergava ele, mas ouvia a voz dele. E ele disse, Marcelo, eu estou te chamando para você, mais do que você cuidar do corpo físico das pessoas, estou te chamando para você transformar vidas. Eu estou te chamando para você cuidar de todo ser humano e do ser humano como um todo. Corpo, alma e espírito. Forte. Porque eu nasci em berço cristão, né? Então, assim, pensa. Praticamente nasci em berço cristão.
Assim, não é porque a gente nasce em berço cristão que a gente é cristão. A gente Claro. dá várias cabeçadas na vida. O jovem é meio que inconsequente, tem suas indas e vindas, né? Seus altos e baixos. Mas Que faz parte. que faz parte. Faz parte do aprendizado da vida. Eu acredito que a partir dali Deus começou a tratar comigo. Começou a me mostrar aquilo que estava de errado em mim, mostrar aquilo que eu poderia melhorar, de que forma que ele poderia me usar como instrumento dele para ajudar no estabelecimento do reino, para somar com restauração de vidas, né? E aí eu comecei e esse processo ainda demorou ainda, né? Sim. Porque a gente é cabeça dura, a gente tenta fugir. Eu sempre quis ser atleta, sempre quis ser algo diferente de pastor. Então, quando veio essa ideia, quando veio essa coisa de cuidar de pessoas, eu comecei a olhar e observar a vida, né, dos grandes homens de Deus que entregam a sua vida, dedicam a sua vida em servir pessoas. E muitas vezes incompreendidos. E eu estava no auge, eu estava, sabe, nadando de braçada no handball e muita amizade, viajando por o Brasil inteiro. Claro. Enfim. Mas aí, nesse processo, eu tive um encontro com Deus verdadeiro mesmo e comecei a dedicar minha vida a Ele. E esse foi um preparo para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Claro. Então, é uma pena, né, que quando a gente estava começando a resgatar, e meu pai saudoso, toda vez que ele ia pregar numa igreja, ele me levava quando podia me levar, quando eu estava em casa, porque estava sempre viajando. E aí ele, quando me encontrava, não, Márcio, vem cá, meu filho, vem trabalhar comigo, vem ficar comigo. Ele sempre dedicava um tempo para estar comigo, mesmo eu não querendo. Pai é pai. Então, essa relação do meu pai com o Pai Celestial é muito forte, porque eu sentia no meu pai essa representatividade de Deus, sabe? O cuidado, o carinho, mesmo às vezes, né? E às vezes eu não me sentia digno também, por conta dos erros, idas e vindas, né, da vida. Mas aí ele me apresentava para os amigos, pastores e líderes e fazia questão de levantar. Hoje eu estou com meu filho, meu primogênito. Ele me chamava de primogênito. E ele sempre profetizava isso. Você é o primogênito, você é o primeiro, você é a primícia de Deus. Você é isso. Então, meu pai e minha mãe, né? Então, meu pai, em 2005... Aí eu quero contar isso, que isso é importante. Eu acho que eu nunca contei em podcast nenhum, nem em pregações minhas. Mas eu quero abrir aqui. Isso é pessoal, mas é uma coisa muito, muito interessante. Agradeço. Eu tive também uma outra voz, acredito que foi Deus falando comigo. Eu tinha tirado um carrinho zero, né? Sabe que professor de educação física não tem salário assim, né? Hoje mudou muita coisa, né? Mas na nossa época nós desbravamos a história da educação física no Brasil. Não era fácil, né? não era fácil. Não tinha CREF ainda naquela época, hein? Não, né? Então, bem lembrado. Era MEC, era o registro do MEC. Mas aí eu tirei um carrinho, né? E nem usei o carro. Parece que Deus falou comigo, vai passar o final de ano com seus pais. Na época estava só eu e o caçula morando em São Paulo. Meu pai assumiu uma rede de igrejas no oeste de São Paulo, próximo ali do Paraná, né? Taquaritinga, nome da cidade. E já fazia um tempo que eu não ficava com eles no final de ano, né? E aí eu ouvi a voz e falei assim, então tá bom. Ah, mas não vai de carro não. Eu falei, não vou. Aí peguei a chave do carro zerinho, falei pros manos, se precisar de carro, o carro tá aqui. Mas você tirou... mas Deus pediu para mim ir sem carro. Aí fui, cheguei lá em Taquaritinga, meu pai fez aquela festa, aquela alegria. Meu pai não gosta de pescar, e eu amo pescar. E ele me levou para pescar. Olha só. Que virada de louco. Que virada. Então, aí passamos uma tarde maravilhosa, ele falando, né? A gente tinha terras em Aguaí, e a gente queria comprar um sítio lá em Taquaritinga. Nós fomos numa lagoa lá de um sítio do amigo dele que estava à venda, e passamos, foi maravilhoso. Dia seguinte, nós dormimos cansados, tal, né? Meu pai acordou cedinho para fazer entrega de cestas básicas para as famílias mais carentes ali da região. Só que meu pai tinha tido um infarto 7 anos antes.
ficou no Santa Marcelina, lá na Zona Leste. Então, aí eu fui para lá e no outro dia ele foi fazer essa entrega de cestas básicas. Quando deu umas 10 horas da manhã, corre um membro da igreja dizendo que meu pai tinha infartado. Aí ele infartou ali, Itaquaritinga é uma cidade pequena, não tinha especialista na área de cardiologia. Aí nós tivemos que ir para Avaré. Aí meu pai ficou 15 dias em Avaré, aí brigando aqui na época com o Apolinário, que era o deputado da época lá do Brás e tal. Conseguimos trazer para o Dante Pazanese e eu dava personal para os médicos, né, do Dante Pazanese na época. Por isso eu consegui um espaço lá para meu pai ficar. Foi providencial da parte de Deus, né? E foi o tempo que ele teve para poder falar com a família e depois Deus o levou. E aí antes de ir, um dia antes, ele me fala, né? Filho, mantenha a sua posição. Deus tem algo precioso para colocar nas tuas mãos, a tua esposa, que é a pastora Eliane hoje. Pastora Eliane meu pai profetizou no leito de morte a vida dela, esse nosso encontro, né? E para que eu não saísse da posição, para que eu me mantivesse íntegro e firme. E aquilo foi muito forte e determinante para me tornar o que eu sou hoje, né? Não que eu seja, como você diz, esse cara fantástico, não é nada disso, não. Sou uma pessoa falha, comum, mas que, assim, Deus viu graça em me usar como instrumento dele para poder abençoar vidas e servir de alguma forma a nação brasileira, trazendo esse cuidado, como ele falou quando eu tinha 30 anos, que é para cuidar do ser humano como um todo e de todo ser humano. Quando eu falei fantástico, Sim. Não é fantástico de corpo só, coração, cabeça. É fantástico de doação, de como você é com as pessoas. Eu te conheço. Não, eu sei, meu amigo. Né? Então, aliás, eu sou muito grato o que você também fez e transformou na minha vida. O que você me apresentou, né? Que eu sou muito feliz, muito grato a você. Aliás, você é meu pai espiritual. Você sabe disso? Sim, sim. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. E você falou um pouquinho antes isso, para me tornar, meu pai falou para mim não esquecer de quem você é. Então, quem é você? Além de ser um filho extraordinário, hoje pastor, mas eu sei que você também é embaixador da paz pela Associação das Famílias. Explica um pouquinho o que é a Associação das Famílias até você chegar como embaixador da paz. Legal, legal. Bom, a FUPM é a sigla, né? Que é a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, né? E ela já foi fundada há muitos anos atrás, não vou arriscar falar o tempo, mas aqui no Brasil já está desde 1970, né? Por aí. E em 2005 a Associação das Famílias fundou aqui no Brasil, né? Foi até no AMB, a UPF, que é a Federação para a Paz Universal. A UPF ela tem 6 pilares hoje, né? Então tem um pilar que eles entregam títulos de embaixador da paz para pessoas de relevância na sua área, né? Então tem a área dos líderes de Estado, parlamentares, a área política, né? Que é a AIPP, tem a AIPD, é a Associação Interreligiosa para a Paz Mundial e Desenvolvimento, que me chamaram para assumir essa pasta, né, em São Paulo. Logo após eu ter recebido o título de embaixador da paz, né, eles viram em mim esse viés interreligioso, né, por conta desse coração, quando Deus falou comigo com 30 anos de idade que eu tinha uma missão, né, que eu falei anteriormente. Então tem a AIPD e tem outras siglas relacionadas à tecnologia, a jornalismo, não é? Ciências, né? E medicina, essa área toda, área científica, né? A área de cultura e esporte. Então são pastas dentro da UPF que fazem avaliações e procuram pessoas de grande relevância na sociedade que estão sendo instrumentos para estabelecer a paz.
Então, através dessa compilação, dessas pessoas, a gente faz um evento de nomeação e ela faz parte desse hall de embaixadores da paz, que é um título mundial, né? A UPF, a Federação pela Paz Universal, ela tem cadeira consultiva permanente no ECOSOC, né, que é o Conselho Econômico da ONU. Então, ela decide muita coisa na ONU. Então, todos os eventos mundiais, não tem outra instituição no Brasil ou fora do Brasil, né, fora a UPF, que tem essa chancela da ONU para nomear embaixadores da paz. Então, vou te dar um exemplo aqui de embaixadores da paz de renome no Brasil, né? Michel Temer, tem até num dos vídeos que nós fazemos de apresentação da UPF, ele fala, né, e congratula a Coreia por essa iniciativa, né? Então é um embaixador da paz. Nós temos a própria Michele Bolsonaro, né? Ela é embaixadora da paz. Então tem vários parlamentares. Carla Zambelli. Eu estive lá. Carla Zambelli, Bruno Zambelli, Zambelli, né? E muitos outros, João Cury e outros parlamentares. Nós temos o Isaac Félix, vereador, né? Nós temos vários vereadores também que são embaixadores, né? Nós recebemos prefeito o ano passado lá, né? E também estamos na tratativa, ele vai receber também a sua nomeação este ano que está se iniciando aqui, né? 2026. Então, enfim, a nível internacional nós temos o Donald Trump, embaixador da paz. Paula White, conselheira do Donald Trump, faz parte do nosso movimento, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Sim. Lá é a CLC, né? Lá é a Convenção Americana de Liderança Cristã. Aqui no Brasil tem outro nome, nós vamos falar daqui a pouco. Eu estive lá, eu estive lá. Ó, para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, por que eu falei que o pastor Marcelo é meu pai espiritual? Porque ele me convidou, ele viu algo de diferente também em mim, no meu coração, que também sou voltado para a justiça e gosto de ajudar pessoas. E ele me convidou para fazer um seminário, o qual eu fiz, né? E tinha um propósito. Eu nem sabia desse propósito, eu vim saber lá na frente. Eu terminei esse seminário e eu tive o convite, antes até, para vir para Bonito. Por isso que eu digo que Bonito me escolheu. Olha só. Porque tinha uma missão. Uma missão. E essa missão era exatamente aqui, juntamente com a Associação das Famílias, a qual eu faço parte. Sim. Eu estive em São Paulo na nomeação da Carla Zambelli, do Bruno Zambelli, o Padre PH. Padre PH, nós vamos falar sobre eu fiz ele. uma conexão sensacional com você. Sim, sim. E hoje vocês estão, desbravando a paz. Não, deixa eu te falar. E é legal você explicar um pouquinho, né? Não, você vai falar e explicar. Poxa, mas espera aí. Você apresentou o pastor para um padre e tal, e pá. Agora ele vai explicar o que é realmente essa unificação de pessoas voltadas, independente da sua religião. Exato. Não é isso? É isso aí mesmo. Na realidade, a UPF ela trabalha isso, mas não com um viés específico, né? Porque são 6 pilares, e então o foco ele é um pouco mais abrangente, com um foco específico em relação à paz. Mas para chegar até a paz, e aí entra estratégias para a paz, se fez necessário criar um movimento interreligioso que una, né, o povo cristão. Hoje, assim, o Instituto Barna fez uma pesquisa cristã que são mais de 180 mil placas de igrejas diferentes. 180 mil. Eu olhei assim, eu falei, que é isso? Então, assim, a cada dia se multiplica, né? As pessoas têm um lapso e, vou montar uma igreja, né? Então, tá desse jeito. Então, assim, são barreiras em cima de barreiras. Às vezes, o líder... há um desentendimento com o liderado sai da igreja e monta dele, né? Então, e aí vão gerando barreiras, que as inimizades continuam, não há essa questão de você... unificar. Não unificar, mas sabe, haver perdão, se reconciliar. Mesmo que com divisão para a expansão, né, do reino, a gente entende isso, né? Não há uma divisão, mas uma separação para crescimento, né? Então, união, divisão, união,
né? A gente fala muito sobre isso no princípio divino, né? Que a união, o ponto inicial é Deus, né? Mas quando ele se multiplica, ele cria, né? Homem e mulher, a sua imagem e semelhança, né? Para que eles gerem, através da ação de dar e receber, né? Essa força, gere um ser unificado, centralizado em Deus. Essa era a proposta de Deus, o fundamento de 4 posições, entende? Então, plano original de Deus. Esse era o plano original, mas com a queda aconteceu essas barreiras, né? A barreira foi que o ser humano se tornou servo do servo, ele ficou abaixo, o nível intelectual caiu, tudo ficou mais complicado. Então ficou suscetível. Se não houvesse a queda. Se não houvesse a queda. Então, com isso a gente entende que essa natureza, as naturezas decaídas, nos impedem de nos unirmos. Então, o que a gente encontra no mundo são divisões, subdivisões e divisões das divisões. Né? A cada isso dia só vai piorando. Isso vai, porque isso vai limitando e líderes blindando o seu povo, né? Parece que são tribos dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole. Então que está na mesma e não no tem mesmo lugar. E que pensam diferente e que não há essa reciprocidade. Pode pensar diferente, sem problemas. Sim, mas preocupados em um único objetivo. Exato. E aí a ausência da união, né? A ausência da união, ela gera dissensão, ela gera guerras, discórdia, né? Então, aí, né, nossa liderança, nosso líder, lá atrás ele já pensou nisso, né? Nosso verdadeiro pai, o reverendo Sami Amon, ele pensou lá atrás e ele fez um movimento lá no Japão, onde estava muito forte o comunismo, um movimento interreligioso lá atrás. Era isso que eu ia perguntar. Quem fundou foi aqui essa... Reverendo Sami Amon. Foi ele que fundou a UPF, que fundou a Associação das Famílias, que fundou o ASP, todas as nossas bases, né, institucionais. A ASP é a Associação dos Jovens. Isso. Aí tem a Associação das Mulheres. A Associação das Mulheres foi fundada pela doutora Hak Jahan, a esposa, a nossa verdadeira mãe, a Holy Mother Han, que está presa hoje lá na Coreia injustamente por conta dessa questão de divisão, né? E essa briga entre direita e esquerda, entre comunismo, né? Enfim, é uma situação bem complicada. O que acontece? Na Coreia do Norte ou do Coreia do Sul? Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela estava sendo governada no governo passado pela direita, né? E aí nas eleições quem assumiu o governo foi da esquerda, muito forte. Agora. E aí começou a prender todos os apoiadores da direita e tudo mais, né? E começou essa perseguição religiosa, né? E aí aconteceu tudo isso. Mas o interessante, nós vamos voltar nesse assunto, é que nasce o BCLC, nasce a ideia de união dos cristãos, independente da cultura regional cristã local ou institucional, ou seja, católicos e cristãos protestantes. Surge o BCLC para buscar essa união. Então você está me dizendo que agora nós vamos entrar numa seara a qual a gente queria entrar aqui de toda essa da Associação das Famílias, UPF, Associação dos Jovens, Associação das Mulheres, virou BCLC. Não é que virou. Não é virou. Criou uma nova instituição. Uma nova instituição. Que trabalha especificamente com o universo cristão. O segundo Israel. O povo escolhido de Deus após a crucificação de Jesus Cristo. Ele foi crucificado, né? O povo judeu perdeu a prerrogativa de povo escolhido. Tanto é que, olha só, guerras, o país foi destruído, foi invadido nos anos 1000 pelos sarracenos, não é? pelos muçulmanos otomanos, destruiu o templo. E vive em constante guerra. Lá, né? Você vê na primeira e segunda guerra quantos milhões de judeus foram mortos, né? E por quê? Por causa do fatídico
daquela situação que aconteceu quando crucificaram Jesus. Ele ressuscitou, nos deu a salvação espiritual, mas mesmo assim o pecado continua na terra. O povo continua se dividindo e se multiplicando, e a raiz do mal, o pecado, continua se proliferando. Nós não conseguimos diminuir, barrar a ação do inimigo, a ação de Satanás na terra. Só vamos conseguir se nós nos unirmos e unirmos forças, independente da sua forma de confessar o eterno, de confessar a Deus. O que nós da BCLC agora, e ela foi fundada, está novinha, é um bebezinho. Quando ela foi fundada? 22 de fevereiro de 2025. Então... Mas isso não significa que ela não tenha sido trabalhado antes, né? Sim. Então tudo começou pela UPF. Nós falamos agora sobre os embaixadores da paz. Eu recebi o título de embaixador da paz e logo assumi a pasta da AIPD, Associação Interreligiosa para a Paz Mundial e Desenvolvimento. E aí nós começamos o desenvolvimento com os líderes interreligiosos. E por 2 anos nós realizamos cafés com pastores, que depois se tornou um café religioso, um café interreligioso. O qual eu participei também. Você participou. E nós... Aqui, inclusive. Isso, em Pinheiros. E nós sentávamos para pensar juntos como que nós podemos romper barreiras e discutir a possibilidade de um mundo de paz. Paz, que legal, hein? Como nós podemos apresentar a paz para os nossos ministérios, para as nossas igrejas, para os nossos membros, para os nossos fiéis. De que forma nós podemos somar com Deus na expansão do seu reino, respeitando os nossos irmãos. Porque, não sei se você viu, o logo, né, da BCLC é uma família sob Deus. Deus não criou religião. Ele cria uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo para poder amar. E todos nós somos uma família. E Deus, ele quer nos subjugar natural pelo amor. É pelo amor. Sim. Porque se não fosse amor, ele não estaria 6.000 anos sempre escolhendo uma figura central, desde Noé, sim, Abraão, né, Moisés, né, depois Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, depois Jesus Cristo, o seu filho. E aí, por amar tanto a humanidade, ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por amor. Então ele quer subjugar, ele quer sentir alegria através do amor. Ele quer essa ação de dar e receber com os seus filhos. Então, BCLC é esse ideal. É o ideal de uma grande família. Porque olha só, uma família perfeita, uma família que centralizada em Deus, que pensa como Deus pensa, que age como Deus age, que sente como Deus sente, vai pecar, vai ir contra o outro irmão. Olha só que alegria, eu vim aqui em Bonito para ver um irmão, para ver você, meu querido, para ver você. E assim, a gente tem um elo de amizade, de irmandade muito forte. Isso é Deus. É Deus. Então, se a gente entendesse que essas manifestações de Deus pudessem gerar a paz, a humanidade encontraria a paz, rapidinho. Mas o inimigo não quer isso. Eu sei. Nós temos o bem e temos o mal. Tudo que é de bem é Deus. Tudo que é de mal é o opositor, é o enganador. É aquele que quis ser maior que Deus, né? E que atacou, atingiu a primícia das suas criações, o melhor das suas criações, que foi o homem e a mulher. Falando espiritualmente, não levantando polêmica nenhuma entre política. Sim. Mas a pergunta que eu vou fazer, ela vai levar a isso, né? No teu íntimo, com tanta experiência, o que você acha sobre as pessoas quererem destruir as famílias? Rapaz, isso é completamente espiritual, né? Como eu disse no início, né, aprove Deus me escolher como instrumento dele para estabelecimento do reino, para servir e abençoar o ser humano todo e todo ser humano. Da mesma forma, é o inimigo.
O inimigo ele não vai usar esse jacaré empanado, né, lindo, viu? E essa mesa, ele vai usar pessoas. Ele vai usar um ser vivo para disseminar. A Bíblia diz, né, no Novo Testamento, ela diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, ele vem para roubar, porque ele é ladrão. E ele é ladrão do amor, ladrão da linhagem. Viu? Então ele vem para roubar, matar, mas só que ele não tem um corpo físico. Então ele vai usar quem? Aquele que está mais predisposto a recebê-lo. Vulnerável, longe da palavra de Deus. Longe de Deus, né? Autocentrado. Quer ver o inimigo trabalhar no ser humano? É quando ele se acha autocentrado. Ele não pensa no verbo. Ele é o cara. No verbo dele não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem só eu. Sim. É eu. Famoso narcisista. Isso é um prato cheio para o inimigo usá-lo. E às vezes ele vai usar isso que ele tem de bom para fazer algo supostamente bom, mas para disseminar situações que gerem a destruição da família. Deu para entender? Ou foi muito difícil? Não estou dizendo isso. Isso não é algo... É algo sutil. É algo que aparentemente pode ser tranquilo, confortável, né? É por isso que eu falei, depois da queda, o homem teve que fazer, a humanidade teve que fazer o caminho inverso. Hoje a gente fala que é andar muito na contramão da humanidade, da sociedade, né? É você negar a si mesmo todos os dias, né? E buscar em Deus o caminho para agradá-lo, né? A Bíblia diz que em Gênesis, né, toda vez que ele fazia algo no universo, no final do dia ele olhava assim e via que era bom. No sexto dia, né, e aí ele fez todas as coisas, e quando ele fez o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Quando falou muito bom, eu acredito que Satanás olhou assim, muito bom. Então ele começou a atacar o homem e a mulher. E desde então, desde Adão e Eva, a Bíblia também fala que a nossa guerra hoje não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele está falando exclusivamente contra o dominador dessa época, né? Satanás. Ou como queiram chamar o nome, ele tem vários nomes, né? Como o nosso Deus também tem vários nomes, mas nomes de bem, de paz, de harmonia e de amor. Então, meu amigo, a BCLC veio com esse intuito de romper barreiras através do amor. Então, eu achei muito interessante, e aí, falando contigo, ela foi lançada no dia 22 de fevereiro, e logo depois do lançamento nós recebemos um desafio da Coreia de levar 25 líderes religiosos cristãos para um grande evento e um grande lançamento na Coreia, né? E também um casamento coletivo, mais de 5 mil pessoas num estádio, né? Mais de 80 mil pessoas, casais casando. Vai ser na Coreia? Então foi na Coreia em abril, e agora em abril vai ter outro. Inclusive está tendo um seminário de jovens, né? Guardando a pureza para o casamento, que nós chamamos de bênção do Sagrado Matrimônio, né? Que vai acontecer na Coreia, né? Mas simultâneo para todos os países. E você comentou que aqui em Bonito, né? Aqui em Guia Lopes. Em Jardim Guia Lopes. Está tendo também Está tendo um seminário de 21 dias, né? Um seminário de voltar para Deus, né? De transformação de vidas mesmo, ter um encontro com Deus. E nesse seminário nós tratamos sobre a vida de fé dos jovens, né? E o modelo que Deus espera que nós nos preparemos para criar famílias saudáveis, né? Então um deles é o sexo absoluto, que é guardar a pureza até o casamento. Então, sem sexo livre.
até o casamento. Você falou para mim? 300 jovens. 300 jovens 300 aqui? jovens aqui da América Latina. São 33 países. Aqui é a sede continental. A Fazenda New Hope é a sede continental da América Latina. Então, tem desde o México lá e da Ilhas do Caribe até a Argentina, nós temos jovens. Começou? Já começou, nós estamos no 13º dia. Você veio de São Paulo? Eu vim em São Paulo para dar esse suporte. Para dar esse suporte aqui e nesse trouxe evento? alguns jovens. E Quem está encabeçado nesse grande projeto? Grande projeto, nós temos o diretor Henrique Soares, ele é... Diretor Henrique Soares. Isso, que eu vou trazê-lo aqui para fazer um podcast. É isso que eu ia te falar. Tá? Por favor, Henrique, a porta aqui do Fala Bonito está aberta, né? Eu, sendo membro, a porta está aberta para receber vocês aqui, para contar um pouquinho também da tua história, dessa trajetória toda, dessa riqueza espiritual que você também faz parte. Fala Bonito. Vem aqui, vem falar bonito comigo aqui, tá bom? Sobre esse projeto tão maravilhoso, tão especial, que eu admiro tanto. Isso, é o diretor Henrique, o Doco Amiraval também, que é o líder continental do ICP, jovens, né? Dos jovens, isso. Poxa. Millard Rogani também é também outra liderança. São vários líderes, né? Eu estou citando esses três que eu tenho um pouco. Fora os líderes, preciso mandar um beijo, um abraço. Pastor Aldair, e a Yolanda, né? Tem que vir. Pastora Yolanda? Isso, estiveram na vigília com a gente na sexta-feira. Amo vocês! Uma vigília especial, foi comemorado 400 vigílias de oração. Teve agora, Marcelo, um convite da pastora Yolanda, me convidou, foi aqui, se eu não me engano, foi aqui na sede de Bonito. Eu estava em São Paulo, eu não pude vir, me perdoa. Pois teve, acho que foi dia 29, um evento lá em Guialopes, ou em Jardim. Sim, Jardim. Que ela me convidou. Eu também estava em São Paulo, numa correria. Me perdoa, mas eu quero estar mais próximo possível. Tá bom? É porque eu não tinha condição de estar. E você sabe, quando eu tenho condição, eu quero estar, porque Deus toca meu coração. Eu amo estar com vocês. Evento de cultura coreana, né? Foi muito um legal. Evento, ela queria que eu cobrisse e tudo mais. Foi. E uma pena que eu estava em São Paulo, correndo atrás de umas coisas. Sei. Mas não vai faltar oportunidade. Eu quero vocês aqui também. E estaremos juntos sempre. Com certeza. Então, e aí está tendo esse evento muito legal. E assim, é um seminário muito dinâmico, né, com muita orientação, com muita educação cristã sobre acerca da pureza e assim, preparando os jovens mesmo. Então, esse seminário é para jovens de 18 anos para cima, né? Então, de 18 até 39 anos, que é essa faixa etária que a gente prepara para se preparar para o casamento, né? E assim, pensa, nós recebemos agora jovens da Coreia, do Japão, da região da Ásia no geral, né? Tinha até da Malásia, estão todos lá. Então, isso. É um seminário de 21 dias internacional. É algo tremendo. Era isso que eu ia perguntar para você, até comentar, não perguntar e comentar, que não é só aqui que acontece isso, não só no Brasil. Não, isso está acontecendo no mundo todo, né? E não só a Associação das Famílias, a UPF, e a BCLC, em quantos países nós nos encontramos hoje? Em 194 países. 194. Arrisca-se dizer que tem um país que não está dentro do escopo da ONU, né? Mas alguns falam 195, outros falam 194. Como funciona, Marcelo, esse lance de membro para esses países, desses países virem para cá, que nem você falou, Malásia, Coreia, tal. Como é que funciona? Vamos chamar intercâmbio? Sim. Como é que funciona esse intercâmbio? E como acontece e como une isso? Né? Muito louco, porque você une jovens do mundo todo num único intuito, que é a pureza do casamento e preparação. Primeiro eu preciso falar do nosso líder continental, que é um coreano. Eu sou suspeito para dizer que
Nossa, ele é nossa figura central, nosso mestre mesmo. Quem que é? Ele é a representatividade de Deus, né? Depois da doutora Hak Ja Han, que é o reverendo David Dong Kim. Então, assim, graças a ele tem um viés e um trabalho muito forte com jovens. Então, assim, não pense você que é só uma formação, não. Depois de formado, e tem vários projetos, né? Tem um projeto Rio John Academy, que é 1 ano que esses jovens se dedicam, tem que ter nível universitário, mas que dedicam para viver uma vida servindo a Deus, que assume uma missão pública mesmo, dedicação integral para o resto da vida. Como eu, né? Teve esse chamado espiritual da parte de Deus. Entendeu? Então, esse é um projeto. Tem um projeto que é projeto Águas Puras, que água pura como se fosse um rio, né? Água corrente, sim, claro, que se movimenta, que vai. O qual teve esse evento para 1.000 e poucas pessoas, sim, na Fazenda New Hope, que eu levei, inclusive, 3, 4, 6 famílias, sim, para conhecerem esse evento, o qual eu participei. Exatamente. Que foi sensacional. Isso, com os netos verdadeiros, que estavam... Com os netos verdadeiros. Isso, exatamente. Que nem hoje, eles estão na linha de frente, né? Quando ela está presa, quem está assumindo são jovens de 25, 26 anos. Sim. Então, assim, a liderança do nosso movimento, a gente entende que a força está com os jovens, mas que esses jovens precisam ser capacitados, educados e preparados para assumir posições de destaque no mundo. Não, e assim, a gente não, às vezes não para perceber como que Deus está trabalhando nas gerações. Se a gente observar, que nem vou citar um exemplo político aqui. Uhum. Esse jovem Nicolas Ferreira. Meninão, furacão. Sabe? E assim, de uma maturidade, tá em processo, né? Ele tá em processo de evolução. Claro. Mas, ó, não digo nada que daqui 8 anos ele não é o nosso novo presidente. Aliás, eu adoro o Nicolas Ferreira. Sim. E Nicolas é fera. Olha, nós estamos aqui em Bonito, uma cidade bem pequenininha aqui do Mato Grosso do Sul. Eu era de São Paulo, capital. Troquei uma cidade de 24 milhões por uma de 24 mil. Né? 1%. Nós somos pequenininho, mas o Fala Bonito vai se tornar gigante, como você. E eu faço questão de um dia ter o prazer de entrevistar você aqui no meu programa. Isso é um sonho meu, tá? Quero muito estar próximo de você para bater esse papo, porque eu vejo em você o que o pastor falou, uma potência gigantesca para o nosso futuro do Brasil. É um míssil. Mas olha só que interessante. Que interessante. Eu estava falando com o Padre Kelmo sobre você. Eu falei, não, eu vou lá com o Verón e vou falar. Pastor Marcelo, ó, tô imitando o Padre Kelmo. Vai. Pastor Marcelo, eu tenho até áudio dele aí. Pastor Marcelo, vamos fazer essa passeata virar a maior passeata do Brasil. Então, dia 1º de fevereiro, nós já fizemos uma em dezembro, que foi maravilhosa, né? Teve um líder aí, né, que disse que nós não íamos movimentar ninguém. Então, dá uma olhada nas redes sociais aí, vê o barulho que nós fizemos. Mas olha só, não é uma passeata qualquer. É uma passeata interreligiosa no sentido, é uma passeata cristã entre católicos e cristãos evangélicos, pastores e padres, né? E foi maravilhoso, e a gente vai realizar várias delas, e nós vamos finalizar em abril num grande evento no ginásio do Ibirapuera para 12 mil pessoas. Então fica aí a dica. Nós estamos trabalhando muito forte e eu tenho certeza que o Nicolas vai estar conosco numa dessas passeatas. Eu acho que o padre Kelmo está articulando para conversar com ele, com certeza ele estará lá. Né? E eu também, já está confirmado Flávio Bolsonaro, já está confirmada a nossa passeata, é a passeata cristã. Nós unificamos porque foi maravilhoso, né? Depois o pessoal entrar no Instagram aí, né, do BCLC _oficial, ou no próprio Fala Bonito, vai poder acompanhar aí o que nós fizemos aí agora em dezembro, que teve uma repercussão fantástica, né? Aproveita, olha na tua câmera aqui e deixa aí qual é a rede social da BCLC. Ó, pessoal, BCLC, vai lá e nos siga. É BCLC, B de bola, CLC, BCLC _oficial.
do logo amarelinho que vocês estão vendo aí. Uma grande família sobre Deus. Vai lá e dá uma sondada, vai lá e vê aí os posts que foram realizados sobre a passeata interreligiosa, a passeata em prol da liberdade e anistia, em prol da liberdade religiosa e também pela liberdade dos nossos presos políticos, como Bolsonaro, Carla Zambelli, né, e muitos outros que estão presos aí, deputado Jefferson. Isso, e são entre vários, outros. Entre outros. E as pessoas de 8 de janeiro, né? E as pessoas de 8 de janeiro, isso, né? exatamente. As famílias que hoje, olha, fica aqui as minhas homenagens a vocês, guerreiros, batalhadores, que pensam do lado do bem. Fica aqui as minhas condolências a vocês, ao meu respeito, a quem está preso, né? Que está lutando por um Brasil melhor, por uma situação melhor. Mas, no meio de tantas injustiças, vai passar. E ou se vai. Vai passar. Então, vai passar sim. Meu beijo a todos vocês que estão aí, tá? E aos familiares. Eu sei como é que é, meu querido, eu sei como é que é. Mas olha só, deixa eu te falar um negócio pra você. Estão se organizando, Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza, através de você, sabe, da sua boca, da sua voz, desse seu coração, sabe, estão se mobilizando para ir para São Paulo e ir lá para Paulista, no dia 1º de fevereiro, tá certo? E se quiser, acho que fala fica aqui o convite, e ó, depois nós vamos fazer o vídeo, vou mandar para você, tá? Do próprio Padre Kelmo fazendo um convite pessoal para você, tá bom? E eu quero trazê-lo aqui. Mas eu quero estar lá. Não, você vai lá. Você vai lá. E vai estar no caminhão com a gente. Você entendeu? Representatividade de bonito aqui. O Fala Bonito aqui na Paulista. Exatamente. Vai ser maravilhoso. É isso. E, Verão, seu coração é gigantesco e Deus trabalha. Eu amo a multiforme graça e como ele ama as diferenças e como ele trabalha, sabe? Para culminar no mesmo objetivo. Então, é por isso que a BCLC existe. E quando ele colocou isso no nosso coração, caiu meio como uma luva. E parece que eu vi... Sabe quando você vê um vídeo da sua história culminando? Porque aí você perguntou, né? E essa pergunta é você também, meu amigo. Você fez uma pergunta que eu vou te falar, viu? Acertou na veia. Jornalista, né? Eu sei, acertou na veia. E a gente acaba vendo, né, um vídeo, parece que passa na sua frente o vídeo. Nossa, mas Deus me preparou para esse momento. Que lindo. E quando a gente se coloca nessa condição e a gente vê a opressão e vê assim, situações que querem nos tirar do caminho, a gente fala, não, eu estou no caminho certo, olha só. Porque enquanto a gente estava nadando, deitado em berço esplêndido, né, sombra fresca e água de coco, você não está incomodando ninguém, meu amigo. Você não está incomodando o inimigo. Você não está batendo de frente com a injustiça, com o mal. Você está em cima do muro. Você está no meio. E tudo bem, você está vivendo a sua vida e está tranquilo. Mas quando Deus chama pessoas, como chama Nicolas, como chama Padre Kelmo, como me chama, aí não especificamente na área política, mesmo sendo um ser político, né? Mas eu tenho um chamado e uma missão específica, né? Aí entra as estratégias. Eu uso a estratégia da política para a gente poder ter mais voz, nome, recursos, condições mesmo, para poder a nossa mensagem extrapolar fronteiras. Fronteiras regionais, estaduais e até nacionais. Né? Então, internacionais. Então, aí, falando de internacionais, Verão, quando nós lançamos o BCLC em fevereiro, a Coreia fez um pedido. O BCLC lançado precisa enviar 25 líderes religiosos e nós levamos em abril e dia 13 até eu postei hoje aí um Reels aí, eu discursando, né, para 70 mil líderes religiosos. Olha. E foi um boom internacional. O BCLC com 2 meses, 3 meses de nascimento já teve visibilidade internacional, ou seja, os 194 países onde ela está
sabe que existe um povo brasileiro que está lutando pela liberdade religiosa, que está lutando pela família, que está lutando por causas que nós somos comuns, né? Que está se movimentando, se agrupando até politicamente para posicionar líderes no governo, líderes em várias instâncias públicas que possam se colocar à disposição de Deus para governar segundo o coração de Deus, né? Para combater, essa corrupção desenfreada no Brasil, para combater a desigualdade, né? E aí entra muito essa questão de Bonito sobre a questão ecológica, de preservar os biomas, né? Sabe? E cara, quando você me mostrou aquela reportagem, você sendo voz para aqueles que não têm voz, rapaz, me emocionou. Eu confesso que não chorei na tua frente não, viu? Mas eu fui embora chorando. Eu falei, cara, quem é esse meu amigo? Eu vou te falar, meu. Me surpreende. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, porque a gente, nessas indas e vindas, eu vim aqui para Aquidauana, né? Na aldeia Limão Verde, fui para Niuaque, né? Aldeia da Cabeceira. La Lima. Isso, eu fui na La Lima, lá em Miranda. Então, nós trouxemos várias cestas básicas, nós demos bolas e camisetas, fizemos uma corrida na tribo. E lá eu vou precisar de ajuda lá na La Lima, hein? Não, quando você for, você me avisa. E, cara, eu movimento. Tem um pessoal, pastor Marcelo, quando nós vamos fazer um ecoturismo mais social? Tem que ter. Então, quando nós vamos para os indígenas? Então tá isso, tá uma movimentação. E Deus vai nos dar graça. Essa agenda de 2026 a gente precisa separar um espaço para voltar a ter essa atividade. Em 2025, como foi um ano de construção, foi um ano de construir o BCLC, nós tivemos que sacrificar algumas agendas nesse sentido, porque fomos solicitados a nível internacional. Entendi. Então, como se não bastasse, nós fizemos uma imersão aqui de 40 dias de espiritualidade, aqui na Fazenda, e logo depois, em agosto, nos solicitaram para levar 15 líderes religiosos em defesa da liberdade religiosa, porque Japão, Coreia e China estavam atacando o povo cristão. Não só o povo cristão, prenderam freiras e padres também, né? Então foi uma situação muito complicada. Isso estou falando na China, né? Na Coreia, prenderam os líderes que apoiaram a direita lá, inclusive a nossa verdadeira mãe, né? A doutora Hak Jahan, a nossa Rodley Maderha. Então, a gente foi solicitado. Então foram 2 viagens, uma levamos 15, na outra levamos 5, em 3 conferências internacionais em defesa da liberdade religiosa, né? E esses líderes voltaram para cá assim, com um senso de justiça, com uma vontade de fazer diferença, e a gente foi unânime em dizer que nós também sofremos perseguição religiosa, mas de forma velada, não é de forma direta, é de forma velada, né? Em algumas áreas, né? A gente vê que há um ataque também às religiões de origem de matriz africana. A gente, né? Agora a gente vê também essa limitação, sabe? Chacota na internet sobre as igrejas, né? Então tem muita coisa debaixo dos panos que estão acontecendo. E se a gente não se movimentar, não se unir, né, vai ficar cada vez mais difícil. Então, a guerra é grande. Que a guerra é grande. A guerra é grande. E naquela passeata, quando nós nos unimos... E o inimigo não é bobo. Não. Eu e o Padre Kelmo, né, do Foro do Brasil. Que Foro do Brasil e BCLC caminham com o mesmo objetivo. É a mesma premissa, né? As nossas resoluções combinam muito com o Foro do Brasil em relação a isso. E o que a gente quer? Oferecer uma proposta, uma contraproposta à esquerda, para que a gente possa caminhar junto de alguma forma, porque não dá para brigar mais. Não. Nós temos que brigar pelo Brasil. Né? Então, a gente sempre... existe uma diferença, né, dos tradicionais, né, e ultra-tradicionais também com a esquerda, mas a gente tem que encontrar um caminho, um meio para que a gente possa coexistir, dialogar de uma maneira e mais avançar. saudável. E avançar. Mas a gente tem tido muito êxito. Então, assim, eu tenho recebido ligações... Deus é maior. Eu tenho recebido ligações de líderes, padres, arcebispos. Nossa, o arcebispo que é
ele é chanceler da Igreja Católica Brasileira na América Latina, é o Dom Ivan Moraes, esteve conosco, discursou na Coreia, né? Ele ia receber o título de embaixador da paz, mas como ele tem comorbidade, então não deu para trazer ele de Minas Gerais, né? Só uma pinceladinha, eu queria saber como é que está isso com a BCLC, como é que está aí essa junção entre BCLC. pastores, BCLC, esses pastores com padre com pastores, como é que está sendo isso? Está gostoso? Tá legal? Deve Tá uma delícia. Deve estar legal, né? Aí nós estávamos organizando café, nós estávamos no café, e aí eu recebo um vídeo, né? Vídeo do Adriano, né? O Adriano foi para a Coreia conosco. O Adriano é vocalista da banda Rosa de Saron. Roda de Saron. Porra, e ele é um guitarrista, mano. Ele é metaleiro, Ele é metaleiro. E ele é bom demais. Muito show. Banda de Saron, boa pra caramba. Foi fazer um show lá no Pará. E o Dom Ricardo, né, da Igreja Católica Brasileira, esteve com a gente na Coreia em abril. E aí ele foi fazer um show. Nossa, eu tenho um amigo aqui que é um padre, e ele é pastor. Tem um padre. Aí ele ligou pra ele: vem aqui comer um tambaqui com um açaí e farinha d'água. E eles almoçaram junto. Aí tirou uma foto, fez um vídeo. Você já conheceu? Eu tenho, olha, como produtora, lá atrás, você vê como Deus é grande. No meio da televisão, antes de eu entrar na televisão, eu tinha minha produtora, né? Que era Radical Laser Eventos e tal. Sei. Mexer com casamento a vida inteira e tal. E aí eu comecei a trabalhar na televisão. E aí comecei a prestar serviço para várias produtoras independentes. E uma das produtoras era o Estúdio A, do Hélio Silliman. Meu grande amigo Hélio Silliman. Vestiu Clodovil. Sei. Trabalhou com Elis Regina. O Hélio tem uma produtora sensacional. E ele, o Nenê, porque no meio da televisão eu sou conhecido como Nenê Câmera. Você vai fazer um clipe, cara, de uma banda. E eu fui para Alphaville conhecer esses caras. São 2 irmãos. Chama Voz da Verdade. Uau! Mano, um beijo pra vocês. Eu amo vocês. Eles são 10. Não sei se vocês vão lembrar de mim. Eles são 10. Mas, poxa, eu fui lá em Alphaville, na casa de vocês, gravar um clipe. 10. Voz da Verdade. Eles são sensacionais. Eu adoro a Voz da Verdade. Você chegou a conhecê-los? Cheguei, já fui em shows deles. Bom, né? Gosto. Nossa, a gente canta sempre nos cultos, né? Tão coroa que nem eu, nós cantamos Voz da Verdade lá nos cafés. Que é isso? Então, nós cantamos Voz da Verdade também no Next Level. Nós fizemos em Alphaville, ali em Alphaville. Next Level, tem a liderança aí do presidente da rede apostólica, né? Que é o Jackson Santana, cantou no Raul Gil, canta muito, conheci. Cantou em inglês na época do meu filho. Então, cantou em inglês lá na Coreia, entendeu? E depois cumprimentou os coreanos, Kamsahamnida. E hoje, quando encontro com ele em Brasília, ele só Kamsahamnida. Então, um beijo aí também aí pro Jackson Santana, com certeza vai acompanhar a gente aqui da rede apostólica e é o nosso candidato a deputado federal no DF, meu querido. Olha. Lá em Brasília. Olha. Tá certo? Então depois nós vamos conversar sobre isso aí. Vamos conversar sobre isso aí, porque é um parceirão, amigo. Que legal. E ele ama a Voz da Verdade, era para ele estar na passeata, mas como ele tinha as agendas, né, nas igrejas, e ele é um homem de palavra, então, Marcelo, me desculpa. E para ele poderia ser mais vitrine. Claro. Está lá com a gente na Paulista, né? Claro. Mais sei lá quantas mil pessoas, não vou arriscar nem citar o número aqui, mas, quem vê nas fotos vai poder falar. Eu não posso falar sobre números, não, para não errar e né, não vir contra mim. Mas ele optou como ele deu a palavra, ir lá na igreja do irmãozinho lá, que de 150 membros, a igreja estava mais de 200 pessoas na igreja, porque ele foi lá e tal, né, mas ficou com a palavra e foi lá honrar a palavra dele. Isso enobrece demais e eu tenho um baita orgulho de ter também como amigo. Depois você vai conhecer, ele vai vir aqui também fazer um pod com você. Com certeza. Pode ter certeza. Mas o interessante é que depois dessas manifestações, desses eventos internacionais, e as redes sociais também, isso porque a gente faz de forma orgânica, né? Claro. Eu não mexo muito com redes sociais, até porque também não dá tempo, né? A gente está vendo aí
vamos contratar alguém para poder mexer com essa área, porque não tem como hoje, né? Mas a gente está ainda se estruturando. Mas eu quero falar sobre o Padre PH, porque se a gente está também com a BCLC e esse viés de unidade, e assim, é unidade... Quem que é Padre PH? Padre... Quem que é Padre PH? Meu querido, meu parceiro, meu irmão, eu te amo, meu padre. Eu te amo, PH. Saudade. Ó, você tá devendo visita em Bonito. Você tá devendo um podcast aqui. Tá devendo pra mim. A única coisa que você não tá devendo é que toda vez você me chama pro seu aniversário e eu vou. É verdade. Mas deixa eu te falar. Canto lá e canto. E canta. E ele canta também. Sim, muito. Ele é sensacional. Recentemente ele fez uma romaria aí, né? Foi no dia da passeata, ele não pôde estar na passeata. Ai, Marcelo, tal. Mas eu tô aqui com esse negócio aqui da passeata, e lá na Penha, né? Sim. Então, da romaria. Onde? Lá na Penha, Penha. Que eu sou da Penha, meu bairro, da Zona Leste. Nosso bairro. Nosso né? bairro. Nosso bairro. Então, e assim, maravilhoso, né? O PH é maravilhoso, nosso embaixador da paz pela UPF, né? Que sempre tem apoiado. E aí, a secretária de Direitos Humanos e Cidadania me ligou e me pediu: Pastor Marcelo, será que você tem um contato lá com o Papa? Eu vou passar de 25 a 30. Meu sonho, ele é uma católica devota, né? Meu sonho é me encontrar com o Papa, participar de uma missa lá no Vaticano. Aí eu falei com o Padre PH. Falei, PH, eu tô precisando de ti, meu querido. Não, mas olha só como é que é. Ele é fraco, né? Não conhece ninguém. Uma católica devota, né? Mas é uma amiga e sabe, assim, tem esse apreço, esse carinho e essa confiança, né? Eu fiquei muito feliz pela confiança. Claro. E pediu para o pastor viabilizar uma situação Você vê? no Vaticano. Só ali. Só ali. Só E ali. aí eu falei com o Padre PH que eu tenho que buscar quem de direito, né? Então, aí falei, Padre PH, preciso da sua ajuda. Eu preciso... você tem algum contato lá em Roma, brasileiro, que pode dar um suporte para a nossa secretária de Direitos Humanos, que vai passar de 25 a 30 lá, para dar esse suporte e se conseguir conectar elas à missa com o Papa e se encontrar com o Papa. Aí ele me passou o contato do Padre João, né, que está estudando no Pio Brasileiro, está fazendo mestrado lá. Me conectei com ele, conversei, passei o contato para ela, tal. Eu nem sei como é que tá, porque o trânsito tá lá em Roma, eles estão lá e eu tô assim, ansioso para saber o que aconteceu, se deu certo, se encontrou com o Papa, se não se encontrou e tal. Olha que legal. Então eu quero dar os parabéns aí, né, ao Padre PH e toda a diocese aí de São Miguel, né, os padres que estão envolvidos nessa missão. Eles são maravilhosos. Uma coisa do Padre PH é que toda vez que ele termina uma fala comigo de áudio, é isso aí, meu querido pastor Marcelo, juntos na missão. Sempre. Não. Isso me marca. Juntos na missão. Juntos na missão. Então, cristãos protestantes, né, evangélicos, e padres católicos ou arcebispos, né, não importa, unidos em uma missão, respeitando a uniformidade, respeitando o viés teológico, respeitando usos e costumes, respeitando a forma e o jeito da fé, como eles confessam, a quem confessam, de que forma agem. Isso tem que ser respeitado. Respeito, tudo é respeito. Então, a gente se respeita, se ama e caminha junto em prol da paz. E detalhe maior. É isso! Não, e detalhe maior. Você está falando uma coisa que eu venho na lembrança, sem demagogia nenhuma e tal. Eu acho que eu nasci para... Como você. A gente além do bem, a gente nasceu para fazer conexões de pessoas. Com certeza, é isso. E hoje, você falando para mim, na minha mesa aqui, do Fala Bonito, em Bonito, Mato Grosso do Sul, que eu era da Penha. Quem me apresentou o Padre PH? Quem foi? Não é o fato de ter apresentado. Olha só, essa conexão. Exatamente. Hoje eu vejo vocês interagindo dessa maneira em prol de uma missão, Exato. a qual ele fala, e eu fui simplesmente o cara que conectei vocês. O canal.
E não se prevalecendo disso porque Você Deus faz. Você não precisa e Porque, nunca fez. porque é Deus que fez É Deus. acontecer. Exato. Né? Então eu estou muito feliz de saber que você está com essa conexão com o PH com você. Sim. Cara, e você Fizemos sabe uma corrida lá. E aí que eu tô te falando, ele não fez só uma caminhada. O Marcelo aqui, além, gente, vamos falar, além de esportista, handebol, pastor, coração gigante e tal, o homem é profissional em fazer corridas de rua pela paz, a qual foi essa conexão que o padre tinha vontade, falando comigo, Foi. de fazer uma corrida pela paz. Eu falei, vou te dar o cara certo. Foi. E aí houve essa conexão entre Marcelo e PH, Marcelo, e fizemos a corrida pela paz. Foi sensacional, com as famílias ali, né? Foi a corrida Famílias pela Paz. Famílias pela Paz. Da paróquia Santa Rita de Cássia. Exatamente. Penha, não esqueço. Exatamente. Então, e através disso, olha onde vocês estão. Exato. Onde, olha, nós estamos. Não, e ele recentemente me falou, pastor Marcelo, nós temos que fazer uma outra corrida, só que tem que ser maior e a gente tem que mobilizar a Penha. Eu falei, bora, tamo junto. Só que para isso precisa de recurso. Então a gente precisa de parlamentares que apoiem essas iniciativas. E falar nisso, sabe? falando em corrida, você comentou aqui no Bastidores que você vai ter uma corrida da BCLC. Nós vamos... Qual é a ideia? Então, a ideia é a gente fazer a Peace Road, né? É a isso Peace Road, ela é a corrida pela paz, né? Em São Paulo primeiro. Isso, em São Paulo, isso, mas nós queremos fazer um circuito, né? Rotativo de estados. Vamos fazer uma aqui bonito? Não, mas São Paulo e depois... Vamos fazer uma aqui bonito? Não vou fazer em outro lugar que não seja aqui, meu querido. Entendeu? Porque... Aí vou te apresentar a Cassilene. Com certeza. Cassilene, minha parceira, que faz a corrida de Campo Grande, Isso. faz a da 21K, que é sucesso aqui. É uma pessoa extraordinária, que virou minha amiga, minha parceira. Vou te apresentar ela. Sim. São conexões. E eu também tenho que te apresentar. É apresentar. uma pessoa muito, assim, muito de fé religiosa. Sim, muito bom. Cassilene, preciso te apresentar o Marcelo, de verdade, conectar você. E você vai ser também uma das encabeçadas e ajudar a gente com certeza. a fazer essa corrida pela paz aqui em Bonito ou Campo Grande. E aí nós vamos expandir, que aí é com vocês. Aí, e aí certo. eu tenho que fazer uma contrapartida também. Eu tenho que apresentar para ela, para você, a Fê Labate. Fernanda Labate, assessora do Corinthians, tá? Sim. Ela trabalha com projetos incentivados do Corinthians, é responsável por toda a captação ali de projetos do Corinthians, paulista. Sim. Tá feliz da vida porque ganhou a Copa do Brasil, né? Não, vou fazer o Vascão. Não. O único time paulista a levar 2 títulos. Campeonato Paulista em cima do rival. Chora, porcada. E a Copa do Brasil, rapaz. E você sabe o que é interessante? Eu sou brincalhão, cara, tem corintiano, flamenguista, palmeirense aqui em Bonito, é muito legal. Não. Tem um lugar aí de um grande parceiro nosso, que é o restaurante Aroeira, que é onde rola a tela e o bicho pega, aí senta flamenguista junto, mas corintiano e tal, isso que é gostoso e tal. Mas olha como que é, a gente tava aí na Aroeira, foi muito engraçado, assistindo o jogo do Corinthians e Vasco, né? Então você sabe que Corinthians e Vasco tava vascaíno e palmeirense junto, torcendo contra o Corinthians. Sim. E do lado de cá, corintiano e flamenguista torcendo contra o Vasco, né? Mas olha que interessante agora. Agora é que eu quero ver. Olha que engraçado. Dia 24 de janeiro é Corinthians e Flamengo pela Supercopa. Agora eu quero ver. Palmeirense vai torcer pra quem? Isso eu quero ver. Vai torcer pro Flamengo? Vai torcer pro Flamengo. E o corintiano, e o vascaíno? Vai torcer pra quê? Pro Corinthians? É lógico. Olha que controvérsia. Mas futebol é gostoso, é isso. Disso, beijo, meus amigos palmeirenses, meus amigos flamenguistas, são paulinos, santista, corintiano. Tamo junto e misturado. Com certeza. Isso, então, eu preciso fazer justiça aqui, né? A Fê, ela é especialista em corrida. Eu aprendi muito com ela, né? A Fernanda lá do Corinthians. Fernanda lá do Corinthians, Então, traz ela aqui. Não, vai trazer. E ela vai estar nessa corrida. Somando aí... Vai estar dia 1º lá também? Vai. Vou conhecer ela lá. Vai conhecer lá. Somando, são 9 circuitos de corrida em São Paulo.
Estou falando no estado, né? Sim. Mas na capital são vários. Tem um que se chama The Music Night Run. Ou seja, é música e corrida à noite. Olha que legal. Nós realizamos a última, foi em fevereiro. Teve chuva, atrapalhou um pouquinho, mas em suma o evento foi maravilhoso, né? Teve a presença do Coldplay Experience, foi muito bom. Coldplay Experience, o pessoal do Sul lá fizeram um show mega Da top hora. demais, né? E nós temos a corrida do lacre. Corrida do lacre é interessante, porque as pessoas juntam esses lacres de Sim, de latinha de refrigerante. e uma quantidade, eu não sei se são 5 quilos, a Fê que sabe melhor, reverte em cadeiras de rodas. Olha E aí isso. nós apoiamos, foram mais de 200 cadeiras de rodas nesses Temos circuitos. que trazer isso aqui para Mato Grosso do Sul, Exato. Marcelão. Então, meu querido, dá para fazer. E aí as entidades que têm, eu não sei como é que está a questão de acidentes, pessoas com estigmas, que precisam de cadeira de roda. Claro, não é? claro. Então, eu fui para Guia Lopes, estava passando ontem, eu fui fazer uma visita lá deixar uma pessoa, e aí estava passando uma senhora, né, com cadeira de roda descendo para ir para o mercado. Aí o motorista falou assim, isso aqui é direto aqui. Muitas pessoas, Aqui em Guia Lopes, muitas pessoas de cadeiras de roda, até automatizada, né, e tal, essa coisa toda, mas a necessidade. Então, assim... Como que ela consegue reverter isso em cadeira de roda? Já tem uma empresa tal que além de ser patrocinadora da corrida, recebe... Como é o nome? Eu não sei o nome, isso é a Fernanda que sabe. Tá. Mas essa parte toda ela Já que agradecer organiza. essa empresa. Exatamente. Então, se recolhe esses lacres e tal, né? E aí é revertido em cadeiras, né? Inclusive, a gente... não deu para fazer essa parceria, porque a gente queria fazer com o PH para poder apoiar a paróquia dele lá, né? Para fazer, mas não deu para fazer essa pesquisa para saber se há uma necessidade, se tem pessoas que precisam de cadeiras de roda. Então a gente faz esse mapeamento. E aí o pessoal vai e corre com propósito. Não é? Tem o Day Run, é o dia de corrida, né? E aí tem toda a parte de saúde, né, estabelecida, então faz vários testes e exames na arena de corrida, né, tanto pós e antes e pós da corrida, que é maravilhoso. Nós temos a corrida da uva em Jundiaí. Olha. Tem vários circuitos. Tem o Mag Run, que é marcando a geração, uma corrida mais jovem, uma pegada mais jovem, né? Com a ação social. Então você arrecada 1 quilo de alimento para poder montar cestas básicas para entregar para as famílias menos favorecidas e que não fazem parte da segurança alimentar da cidade de São Paulo, né? E nós queremos implantar a corrida para a paz mundial. Essa é sensacional. Essa a gente quer que tenha visibilidade nos 194 países. Nós temos aí a PIS TV, né, que é da nossa organização, para fazer essa cobertura, para que a gente possa fazer essa movimentação, fazer com que as pessoas se movimentem para a paz. A ideia da corrida é que você vai e corra. Corra pela paz, corra para a paz, se movimente, sabe? E a gente criar ambientes, né, situações para reflexão sobre propostas de paz. Então, a Peace Road, né? Seria uma grande rodovia que cruza fronteiras e que não tem que você pagar $100 para poder ter um visto, para poder entrar no Tio Sam, sabe? Essa questão de sem fronteiras. Não há fronteiras para a paz. Que legal. Entende isso? Então é algo tremendo que a gente quer realizar em São Paulo e como modelo piloto, né? E a partir de São Paulo a gente explodir aí para todo o Brasil, mas a segunda edição tem que ser aqui, meu querido. Tem que ser aqui. Que e bom, a gente fico feliz. não, isso a gente já tem falado já faz tempo, Verão. Faz. Nós estamos falando aqui, mas para nós, para mim, para você, isso não é novidade, porque isso é um projeto nosso, é um sonho nosso, né? É um sonho nosso que vai se realizar sim. Porque E esse povo aqui merece, cara. Merece. Me abraçaram tão bem. Não, e além esses disso, bonitenses aqui. e além disso, a gente não vai estabelecer a paz se a gente continuar desmatando. Se a gente não respeitar o nosso ambiente que vivemos. Sim. Então, quando eu venho para cá, para Bonito, para essa região, Jardim, e vejo a cidade muito bem cuidada, sabe? Você vê as pessoas, sabe? São agradáveis. Você respira esse ar, você vê esse ambiente. Não, isso precisa ser preservado. Claro. Isso precisa ser preservado. Claro. A gente vê aí a corrida do agro, a corrida, né? Tem muita coisa acontecendo.
mas nós precisamos preservar aquilo que nós temos de puro no nosso Brasil. E permanecer com as águas puras. Permanecer com as águas puras. Você vê que tem 300 jovens aí com esse mesmo objetivo. E é isso, que cara, legal, é isso. Que legal. E corrida também faz parte, o futebol faz parte, né? A gente, como atletas de Cristo... O esporte salva vidas, o esporte né? salva vidas e outra. Ó, eu fui num futebol, e aí tem que bater palmas aí, né, para a Prefeitura de Osasco, né, através do prefeito Gerson Pessoa, e quem idealizou foi o Rogério Lins, né, que é secretário de esportes da cidade de São Paulo hoje. Tá lá na SEMI lá. E, poxa, ele reuniu pastores e líderes religiosos lá no Allianz Parque para fazer um bate-bola de final de ano. Olha que legal. Foi muito legal. Que legal. Só que todo mês lá em Guarulhos, lá em Osasco, em Guarulhos também, mas em Osasco, né, com o Gerson, tem um bate-bola e o prefeito e o Rogério jogam junto com os pastores lá da cidade. E a galera bate uma bola, meu querido. Vai. O Rachinha vai lá. O Racha... Depois rola um churrasco e essa interação e os pastores conversando entre eles, interagindo, quebrando barreiras. Isso é importante. Seria lindo que todas as cidades tivessem o seu conselho de pastores ou conselho de pastores e padres e se encontrasse, sabe? Porque assim, a gente leva uma vida, parece que não, né? Mas essa vida do sacerdócio, de você ser um ambiente espiritual onde as pessoas possam compartilhar suas vidas, é muita responsabilidade. Muita. E a gente dedica a nossa vida a isso. Sim. A servir o ser humano todo e todo ser humano, corpo, alma e espírito, né? De aconselhar, de cuidar, de servir, de abençoar. Mas também é fundamental cuidar da saúde. E às vezes aliviar o estresse, essa carga que a gente arrasta nas costas de muitas famílias. Porque se todo mundo tivesse bem, você acabou de fazer uma pergunta para mim, e o que nós estamos fazendo para poder minar o ataque às famílias, né? As famílias estão sendo atacadas e qual é o recurso? É falar com o líder religioso, é falar com o pastor, falar com o líder espírita da sua região, falar da matriz africana que está inserido, do católico, o cristão evangélico, enfim, o budista, né? Sim. Não importa. Não importa. O importante é que esses líderes precisam também serem cuidados. E eu não encontro uma outra ferramenta de Deus que é o esporte. O esporte ele faz essa diferença. E o futebol é essa coisa agregadora, né? Sim. Tem uns embates, mas que dada a proporção, é interessante para que a gente possa conhecer um ao outro. Claro. Né? Então eu acho que isso é fantástico. E, meu querido... A bolinha, não tem jeito. A trionda tá aí. A trionda tá aí, não tem fala como. Bonito. Não tem como. Cara, eu queria agora pedir uma gentileza para você, né? O programa começou, mas nada é tão gratificante ter uma pessoa como você aqui no Fala Bonito, que foi construído com muito suor, com muito carinho, para dar voz a Mato Grosso do Sul, não só para Bonito e Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. E já que eu vim escolhido por Deus para estar nessa cidade tão linda, maravilhosa, que me acolheu tão bem, eu queria encerrar o programa pedindo uma bênção para você, que abençoasse esse lugar humildemente, falando, pedindo para você. Que honra. Porque eu acho que é só através de oração, através de Deus, que a gente está vivo, conquista as coisas. E quando a gente fala conquista as coisas, não é dinheiro, não é carro, não é moto, é sabedoria, tá? Deixasse suas considerações finais também, após essa pequena oração que eu peço, que Deus abençoe esse lugar. Sim. E que eu consiga ser um pouquinho para dar para Bonito o que Bonito está me dando, o que eu sinto por essa cidade já,
e que eu consiga Cumprir cumprir um pouquinho com a sua missão. com a minha missão aqui nessa cidade tão linda. E não essa oração não é só para o meu estúdio. Não. Essa oração é para o meu estúdio, para a minha vida, para minha mãe, para os meus filhos e para você. Para você que está me assistindo agora e curte o meu programa, que é o Fala Bonito. Por favor. Obrigado. Desde já. Que isso. Verão, a gente conversava, né? Antes de você vir para cá. Eu lembro que você veio com aquela vanzinha, né? Te ajudei a colocar os negócios lá, você veio. E aí você voltava e me contava assim, nossa, foi difícil e tal. Teve que voltar, não, ficou lá, porque quebrou, que isso, aquilo e tal. Mas eu via no seu coração, sabe, um desejo, uma coisa. Eu falei assim, nossa, tem coisa de Deus aí. E eu quero um dia poder falar para ele sobre isso. Lá na sua casa, lembra? Lembro. Que, não, vem cá, e a gente estava com vários projetos, a gente tentando, né, ganhar o pão, pensar no empreendimento, numa coisa, né? Mas Deus tinha preparado você para esta cidade. Bonito precisa de verão. Deus, o Eterno, Criador de todas as coisas, Ele faz esses encaixes certos. Eu estava falando pro Robson, e ele ficou impressionado. Ele falou assim, caramba, Marcelo, 2 anos que ele está aqui, meu. Nossa, olha o estúdio. Meu, eu vi o que ele faz, meu. Que é isso? Deus Purinho. Deus Deus purinho, sabe? E os seus filhos estão bem lá nos Estados Unidos, tem a sua mãe em São Paulo, e você aqui, meu querido. E eu sei que muitas noites passa pela tua cabeça, às vezes, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? E às vezes não é a falta de entendimento, porque a falta de compreensão intelectual, mental, às vezes não consegue responder aquilo que está no teu coração. E pasme você, Deus, Ele quer, eu falei no início, né? Ele quer não subjugar, Ele quer essa ação de dar e receber através do coração, através do amor. É o amor que movimenta, é o amor que rompe fronteiras. Então você está aqui por amor. Então, e foi recebido com muito amor. Com muito amor e carinho. E eu estou muito feliz. E assim, eu falo para Eliane, para minha esposa, eu falo, puxa vida, eu pisei na bola. Aquele dia estava tudo certo, né, para fazer o podcast, né? E, enfim, né? Mas a gente estava numa missão espiritual lá e acabou não dando certo, né? E depois de lá, esses dias todos, esse tempo todo, eu tenho orado por ti. Então eu quero orar por você, orar pela sua família, orar pelos seus amigos, pelas pessoas que você construiu, a amizade verdadeira, sincera, que eu sei que você é. Eu até estava comentando, né? Poxa, você repartir o show, né, com um amigo e, sabe, dividir o pão, sabe essa coisa de dividir o pão, de compartilhar, vamos junto, vamos caminhar junto. Você tem isso. Isso é dom de Deus. Você tem um dom tremendo de agregar pessoas, viu? Que você tem esse coração altruísta. Você dá e esqueceu o que deu. Você é esse tipo de pessoa. Tá? E às vezes o dar não é algo material. É uma palavra, é um consolo, é um carinho, é um sorriso, é um beijo. É dar e esquecer que deu. É assim que Deus te vê, viu? Um homem segundo o coração de Deus. Sabe que Davi foi assim, né? Todos os desídios, com todos os problemas que ele teve, né? Mas ele foi considerado pela Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Coração contrito, aquele coração que se arrepende, mas aquele mesmo coração que depois de arrependido, eu quero fazer algo. Senhor, me mostra o caminho. E ele te mostrou. Ele falou, filho, o seu caminho é bonito. Fala bonito. Fala bonito. Então, vamos orar? Vamos orar, cara. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai Celestiais, nós te louvamos, te agradecemos por esta tarde maravilhosa que foi o Senhor que preparou, onde nós pudemos bater um papo, conjecturar, sonhar, pensar, compartilhar, Senhor,
sobre os nossos corações, desejos e vontades, projetos que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela vida do Verón, pelos seus amigos, pelo nosso parceiro querido que está ali também. Que o Senhor possa, Pai, abençoar como diz a tua palavra, que as tuas bênçãos nos enriquecem e não acrescentam dores, não traz descontentamento. E também porque a tua palavra na Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, porque é o teu poder que opera em cada um de nós. Porque teu é o querer e o realizar. Mas quando se encontra com um coração fértil, um terreno fértil nesse coração, o Senhor age e o Senhor trabalha. Os 95% é realizado a partir dos 5% que o homem decide no seu coração de fazer e realizar em ti. E nós temos visto, Pai, o Senhor tem visto isto na vida do Verón. Então pedimos, Pai, que o Senhor, através desse coração, possa trazer tranquilidade, afofar o leito do Verón em relação aos seus familiares, sua mãe, seus filhos, seus entes queridos. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles e traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento. E que além disso, Pai, eles possam se encontrar contigo. Aqui em Bonito, Pai, fica o teu querer e o teu realizar, através da vida do Verón e dos seus amigos, parceiros e pessoas que têm construído ao longo desta história de 2 anos de amizade e de sonhos que podem ser concretizados, aqueles que estão alinhados em ti. E que diante dessa promessa que o Senhor nos dá, de que tudo vai ficar bem, de que a paz será estabelecida e que homens e mulheres, irmãos e irmãs possam viver em alegria, viver em unidade e viver em paz nesta cidade tão abençoada e tão guardada e cuidada nos seus preceitos naturais. Pai, nós somos gratos a Ti. Pedimos, Pai, que as autoridades estabelecidas nessa cidade e no Mato Grosso do Sul, Senhor, possam se voltar para Ti e governar da forma correta, mas que também o Teu povo possa ser a resposta para as autoridades de que está sendo sinalizado aquilo de acordo com a Tua vontade. Pai, nós oramos para o Mato Grosso do Sul através da vida do Verón e de todos os seus amigos e irmãos e do Fala Bonito, essa voz para Bonito e região, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, que possa crescer, florescer e avançar grandemente, Senhor. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Que extrapole para a direita, à esquerda, para frente, para trás e que seja um instrumento de voz para a humanidade. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E adiu. Adiu. Obrigado, cara. Te amo, mano. Eu também te amo, sabe disso. Sabe que é meu irmão. Você sabe que você é meu irmão. Paz, coisa boa. Maravilhoso, maravilhoso. Gostou do bate-papo? Rapaz, e assim, nós tem um arsenal de... Tem. Porque, poxa, você tá há 2 anos e assim, a gente se fala muito pouco. Claro. Então, mas foi maravilhoso. O que é isso? Foi. Você é um... Olha, gente, recebemos aqui hoje, né, uma maravilhosa pessoa que eu guardo eternamente no meu coração, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa oração foi para você, diretamente também do fundo do meu coração. Amém. Né? Então, agora chegou a hora de a gente se despedir dessa galera, né? É verdade. Então, ó, vamos se despedir ali. Gente, ficamos por aqui. Hoje passou aqui no Fala Bonito, Pastor Marcelo, diretamente de São Paulo para cá, pro Brasil e pro mundo. Marcelão, obrigado, velho. Obrigado, meu amigo. Tamo junto? Tamo junto, O que você tem para falar para essa galera aqui? Que, ó, estamos juntos. Muitos de vocês eu não conheço, mas já os amo. Amo de ouvir falar, porque Verón fala muito aqui de Bonito e de todo o povo aqui do Mato Grosso do Sul. Eu conheço um pouquinho só, né? Mas quero agora, Verón, de com eles andar. Quero estar mais vezes aqui, quero poder estar sempre contigo, porque eu tenho saudade desse meu amigo aqui. E através dele eu abraço todos vocês. Um beijo no coração. Beijo no coração. Que ficamos Deus por aqui. Valeu, abençoe gente. a vida de cada um de vocês e um feliz 2026. Tamo junto. Tamo junto. Na missão.
Exatamente. A missão está lá em cima. Exato. Tamo junto. Valeu.